Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Para começar o ano bem, eu recebi uma sugestão de vídeos da minha esposa, que trouxe uma dúvida de uma colega de trabalho, sobre quem é Lúcifer. Será que refere-se a Satanás? Refere-se ao diabo, o termo Lúcifer? E eu recebi uma sugestão de vídeo da minha esposa para o nosso canal aqui, e eu gostaria de discorrer um pouquinho com os irmãos exatamente sobre esse assunto de Lúcifer, tá? Eu acho interessante, e fico muito triste também da ignorância das pessoas. Quando fala-se no termo Lúcifer, muita gente fica, de certa forma, assustada. Inclusive, eu lembro quando saiu aquela série da Netflix chamada Lúcifer, muitas pessoas não assistiam por medo, porque diziam, olha, é uma série do capeta, não é? E as pessoas não assistiam por medo. É triste de ver, quando as pessoas têm os seus pressupostos, O que é um pressuposto? Pressupostos é uma crença básica, que todo mundo tem, ou crenças básicas que todo mundo tem, que muitas das vezes sequer são analisadas com atenção, com clareza e com frieza. Essas pessoas, por sua vez, apenas ouvem da boca de outrem, seja de um colega, seja de um amigo, seja de um familiar, seja de um líder religioso, e tomam essa informação como sendo verdade absoluta, sem ao menos analisar aquele tópico, aquele assunto com frieza, com cautela e com atenção. Apenas ouvem a informação, vocês sabem, eu gosto de falar síndrome do papagaio, tomam aquela informação e repassam para outro, e o outro, por sua vez, vai repassar para o outro, e assim vai essa síndrome do papagaio, sem nunca atentar para o sentido que o autor bíblico de fato quis dizer. O que então é Lúcifer? PH, eu posso assistir a série do Lúcifer? É claro que pode assistir a série de Lúcifer, de qualquer outra série, assista desde que seja com sabedoria, com discernimento, e que possa extrair ou exaurir lições de uma determinada série ou de um determinado filme. O primeiro ponto para se destacar, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência aqui comigo, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre o termo Lúcifer. Esse termo Lúcifer, ele não é encontrado nenhuma vez sequer, na nossa Bíblia, tá? O termo Lúcifer, ele é oriundo da Bíblia Latina, Para ser preciso, foi um pai da igreja, chamado de pai da igreja, aqueles que trouxeram e deixaram uma herança teológica, às futuras ou próximas gerações, por isso que é chamado de pai da igreja, aqueles que trouxeram as primeiras instruções, as sistematizaram e assim por diante. E São Jerônimo, quem trabalhou na chamada Vulgata Latina. A palavra Vulgata significa comum. Por quê? Porque foi a Bíblia que foi promulgada e traduzida no idioma comum da época, isto é, o latim. Então, a Bíblia Vulgata, isto é, a Bíblia em latim, quem trouxe o termo Lúcifer, E exatamente no texto, eu gostaria de verificar com vocês dois textos, Isaías 14 e Ezequiel 28, que toda a briga está aqui nesses dois textos. Isaías 14, versos 12 ao 15. Para ser preciso, a expressão que vai aparecer na Vulgata Latina, a Bíblia de São Jerônimo, o texto começa com as seguintes expressões textuais: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. E aí São Jerônimo traduziu essa expressão, ó estrela da manhã, exatamente como Lúcifer, tá? E esta passagem aqui tem sido interpretada, por muitos intérpretes como que se referindo a Satanás. Então São Jerônimo pegou essa expressão aqui, ó estrela da manhã, e traduziu do latim como Lúcifer. Mas o primeiro ponto que todo estudante da Bíblia, isso vale para o leigo também, deve de atentar. O primeiro ponto, quando está diante do texto bíblico, nós estamos aqui diante do texto do livro do profeta Isaías, ok? E o livro do profeta Isaías está no texto da escritura do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, por sua vez, eu preciso destacar aqui, tem gente que não sabe. Você que sabe, eu peço um pouquinho de paciência, mas tem muita gente que não sabe disso. Então, o livro de Isaías, ele foi escrito originalmente em sua língua, tá bom? Em seu idioma original, como tendo o hebraico,
tá bom? Com exceções de alguns textos ali em aramaico, né? O livro de Esther e outros textos, né? Raríssimas exceções, mas originalmente, a língua original que o livro do profeta Isaías foi escrito foi exatamente a língua, o idioma hebraico, tá bom? Então, para traduzir a escritura do Antigo Testamento, ela deveria de ser traduzida à luz com base, né, na língua hebraica e não na língua latina, né? Aí São Jerônimo foi e pegou essa expressão ó estrela da manhã e essa expressão estrela da manhã pegou do latim e traduziu como Lúcifer, e por isso que veio toda essa confusão, essa briga toda. Foi um erro. Ah, mas São Jerônimo traduziu a Bíblia e foi um grande teólogo da igreja. Pois é, mas São Jerônimo foi um tradutor, foi um pai da igreja, mas São Jerônimo não é a Bíblia, tá bom? E entre o que diz o contexto, que já vamos verificar, e entre o que traduziu São Jerônimo, eu fico com o contexto da Bíblia, tá? Acima da tradução ou da ideia de São Jerônimo, da posição de São Jerônimo e de qualquer outro pai da igreja, de qualquer outro teólogo da igreja, acima deles todos e dos comentários deles está a Escritura. E ponto final. Quando nós verificamos Isaías 14, o texto não se refere a Satanás, tá bom? E essa tradução é um equívoco de São Jerônimo quando traduziu estrela da alva como Lúcifer. Porque Lúcifer é uma palavra latina. E o Antigo Testamento não foi escrito originalmente em latim, mas sim em hebraico. Portanto, o que ele deveria a tradução que ele deveria de se concentrar e ele deveria de se recorrer exatamente à língua original do Antigo Testamento, que de fato é o hebraico e não o latim. Então ele traduziu Estrela da Alva como Lúcifer e deu toda essa confusão aí, e toda essa lorota foi repetida na história da igreja, dizendo que Satanás é Lúcifer, é tudo bobagem, tudo mentira. Satanás não é Lúcifer, e eu vou provar em outros textos quem é Lúcifer com base na própria tradução de São Jerônimo, tá bom? Então, Satanás, esse é o primeiro ponto. Lúcifer é um termo latim que não tem nada a ver com a escritura hebraica do Antigo Testamento, tá bom? O que Lúcifer, que é um termo latim, tem a ver para ser traduzido aqui na Bíblia, que originalmente a escritura do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Não tem nada a ver, ok? Então, Lúcifer é um termo latim. É o primeiro ponto. Aí o texto diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. São Jerônimo colocou como Lúcifer, né? Como caíste do céu. Essa expressão caíste do céu é uma expressão hiperbólica, tá bom? O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de retórica que exagera para causar uma maior impressão. Em outras palavras, hipérbole é um exagero, ponto final. Quando Isaías diz caíste do céu, não é que essa expressão deve ser tomada literalmente como algo que cai do céu. Mas a expressão caíste do céu, como sendo uma figura de linguagem chamada hiperbólica, significa uma queda, um cair de uma posição elevada política, ou de uma posição política elevada. Alguém cai. Essa expressão, cair do céu, simplesmente quer dizer que o autor bíblico, isto é, o profeta messiânico Isaías, ele utilizou um exagero para enfatizar que alguém caiu de um poder, de uma posição política muito elevada. E, recorrendo a um contexto, você não pode pegar um texto aleatoriamente, interpretar a seu bel prazer e dar um sentido que o autor bíblico nunca quis dar. Você tem que ler o texto e recorrer ao seu contexto, tá bom? Quem é essa estrela da manhã, filha da alva, que cai do céu? Lembrando, não é um cair literal, mas é um cair de uma perda de autoridade, de uma posição política. E quem é essa estrela da manhã que cai? Basta recorrer aos versículos anteriores, quando no mesmo texto do capítulo 14 de Isaías, no verso de número 4, diz assim: então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. O verso de número 4 nos informa para quem é a profecia de Isaías 14, dos versos de números 12 ao 15. Quem é o destinatário? E a mesma escritura, um princípio áureo de hermenêutica, nos ensina que a Bíblia por si mesmo se explica, tá bom?
Então, a Bíblia está dizendo para quem é essa profecia. Não é para Satanás ou para supostamente Lúcifer, né? Mas é exatamente contra o rei de Babilônia, verso de número 4. O rei de Babilônia, alguns intérpretes palpitam, né, e se divergem. Quem será esse? Eu não quero me apegar aqui quem é esse rei de Babilônia. Talvez Isaías tenha uma pessoa aqui especificamente mente, um rei especificamente de Babilônia, pode ser, mas também pode significar que a profecia se refere ao reino, ao Império Babilônico como um todo, né? A Babilônia, indicando toda a sua prepotência, toda a sua soberba, todo o seu orgulho, e que de fato ela deveria de cair, ela deveria de ser derribada exatamente por causa do seu orgulho, da sua grandeza, né? Ela se estribava em seu poder, em sua glória. E o rei da Babilônia deveria de ser derrubado, tá bom? O texto prossegue. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora, antes de avançarmos um pouquinho na nossa análise aqui, o texto fala que caiu do céu. Essa expressão caiu do céu, eu gosto de enfatizar, se refere à perda de alguma autoridade, ao cair de uma posição política. E isso é confirmado, por exemplo, no livro das Lamentações, do profeta Jeremias, no capítulo 2, verso de número 1. Olha o que diz o texto. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu a terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Percebe? O texto está dizendo que Deus traria juízo e derribaria do céu a terra a glória de Israel. Percebe? Que não significa que Israel cairia literalmente, mas seria derribada a sua glória, o seu poder. Ok? Esse é o sentido de ser derribado. Isso é confirmado também agora na passagem de Lucas, capítulo 10, verso de número 15. O texto diz assim: E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até o inferno serás abatida. Percebe que, mais uma vez, ser derribada, cair, denota não um cair fisicamente, literalmente de algo, mas indica exatamente como perda de uma posição de autoridade e de poder. O texto prossegue. Que fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Era realmente o que fazia o império da Babilônia. Verso de número 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Revelando essas expressões, toda a soberba, todo o orgulho de Babilônia, dizendo: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Certa vez um rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele também se estribou, dizendo: esta não é a grande Babilônia que eu edifiquei? E Deus, de fato, derribou Nabucodonosor de todo o seu poder, e ele teve ali sofrendo um certo tipo de distúrbio, né? Uma loucura, onde passou a ter atitudes animais, pastando com os bois e os demais animais do campo, né? Esse é o sentido, trouxe vergonha para ele perdeu todo o seu poder. O texto diz no verso de número 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O inferno aqui, um outro ponto interessante, que essa palavra inferno, ela não provém do texto original da Escritura. Nem quando ela aparece na Escritura do Antigo Testamento, nem quando ela aparece na Escritura do Novo Testamento. Lembrando que o Antigo foi escrito em hebraico e o Novo foi escrito originalmente em grego. Essa palavra inferno, mais uma vez, é uma palavra proveniente do latim, tá bom? É uma palavra latinizada. Inferno não aparece na Escritura, a não ser nas traduções que temos, como, por exemplo, nas nossas traduções em português aparece a palavra inferno. Mas nas línguas originais, inferno não existe, tá bom? Quando o texto diz aqui em Isaías 14, verso de número 15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, a palavra que vai aparecer aqui, a palavra hebraica para inferno, que foi traduzida para inferno, a palavra hebraica é exatamente Seol, ou dependendo da versão, Sheol, tá? Então foi traduzida a inferno, mas no hebraico
Não aparece a palavra inferno para ser traduzida, tá bom? No hebraico aparece a palavra Seol ou Sheol, que segundo eu vou citar aqui, um dos maiores dicionaristas, e todo mundo concorda com isso, né? Os grandes teólogos, todo estudante da teologia e das línguas originais, um dos teólogos mais conceituados, Strong, James Strong, ele entende que essa expressão Seol ou Sheol, ela se refere ao reino dos mortos, tá? Quando o texto diz no verso de número 15, serás levado ao inferno, não quer dizer que essa personagem misteriosa que nós estamos trabalhando aqui, que eu já confirmei, não há mistério, é o rei da Babilônia, tá bom? Não é Satanás, muito menos Lúcifer. Esse homem que seria levado ao inferno não quer dizer que ele seria levado a um lugar de tormento, de suplício, né? Não, como a ideia que nós temos ali do inferno, né? Esse ser conduzido ao inferno significa que ele foi levado ao Seol ou ao Sheol, quer dizer, ele seria morto, ele seria conduzido à sepultura, ao túmulo. Strong entende exatamente isso, que o sentido de Seol aqui, que foi traduzido como inferno, significa que esse rei morreria, ele seria morto, ele seria sepultado. Então percebe que esse rei seria levado até o túmulo, a sepultura. Ele seria morto, exatamente como consequência do juízo de Deus sobre ele, por causa da prepotência, do orgulho e de toda a soberba e arrogância que ele arrotava, né, para si e para as demais pessoas. Percebe? Que o sentido de inferno aqui é sepultura, é túmulo. Agora, se essa passagem se refere a Satanás, então quer dizer que Satanás está morto, né? Que Satanás foi sepultado. Isso não faz o menor sentido. Agora, meus irmãos, atente, porque essa expressão estrela da manhã, que aparece no verso de número 12 do capítulo 14 de Isaías, essa expressão estrela da manhã, ela aparece em outras porções da Escritura. Por exemplo, em a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 19, que passarei a ler, deixa eu abrir aqui rapidinho. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 19. Segunda carta de Pedro, eu achei aqui, graças a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, verso de número 19. O texto diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. São Jerônimo, curiosamente, ele traduziu aqui em 2 de Pedro 1,19, se você tem acesso à internet, você tem acesso ao Google. Se tem acesso ao Google, você tem acesso também à Bíblia em latina, a Bíblia em latim, tá bom? Você tem acesso à Vulgata de São Jerônimo, está disponível aí para todo mundo, e você pode fazer as correlações, né, ou as comparações dos textos. Pega Isaías 14, onde a estrela da alva foi traduzido como Lúcifer, e pega 2 de Pedro 1,19. Porque São Jerônimo traduziu também em 2 de Pedro 1,19. Essa expressão estrela da alva que aparece aqui, ele traduziu exatamente como Lúcifer. É um problema gravíssimo de tradução, porque, à luz desse contexto de 2 Pedro 1,19, essa estrela da alva refere-se a Cristo. Bom, lá em Isaías 14 foi traduzido como Lúcifer. E lá é Satanás. Bom, mas aqui em 2 Pedro 1,19, leia todo o conjunto do contexto, Pedro está falando sobre Jesus Cristo. E São Jerônimo traduziu essa estrela da alva que aparece aqui também como Lúcifer. Quer dizer então que Jesus é Lúcifer? Percebe? São Jerônimo traduziu o mesmo termo Lúcifer que traduziu em Isaías 14, todo mundo diz que é Satanás lá, mas ele traduziu aqui na segunda carta de Pedro 1,19, Lúcifer, onde aparece também mais uma vez a expressão da alva que foi traduzida para o nosso português assim. Só que nesse contexto é uma referência clara a Jesus. Foi mais uma vez um equívoco, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E São Jerônimo deveria de fazer uma tradução baseada no texto grego original koiné, e não traduzir do latim.
A segunda carta de Pedro foi escrita em grego. E no grego, a expressão estrela da alva é a palavra grega fósforos. Está aqui, eu estou com esse texto grego em mãos, tá bom? Novo Testamento interlinear grego em português, tá? Aqui está o texto grego. Tem algumas traduções também, vocês não vão conseguir verificar o texto. Mas a segunda carta de Pedro 1:19, a expressão estrela da alva é literalmente, no original grego, a expressão fósforos. A nossa palavra fósforo, né? Luz, ela é exatamente do texto grego, fósforos. Fica exatamente assim, fósforo anateile en tais cardiais rumon. Ou seja, a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela da alva que foi traduzida aqui no grego é fósforos, não é Lúcifer, como São Jerônimo quis traduzir aqui também. Tá bom? Percebe? O equívoco, o erro gravíssimo que uma pessoa incorre ao traduzir, ao desconhecer as línguas originais da Escritura e dar o sentido que ele pensa, que ele deseja, essa palavra significa aqui, tem esse sentido na minha língua, no meu idioma. Mas não podemos dar o sentido de acordo com o nosso idioma, com a nossa língua, com a nossa cultura, ao texto bíblico. Nós temos que dar o sentido ao texto bíblico exatamente o que o autor quis passar baseado nas línguas originais. Tá bom? E aí dá esse problemão aí que tem há tantos anos e todo mundo diz que é Satanás, tem nada a ver. Só que aqui em 2 de Pedro 1:19, o texto refere-se claramente a Jesus Cristo. Então, tomando emprestado a tradução de São Jerônimo, estrela da alva é Lúcifer, o texto diz assim, a estrela da alva apareça em vossos corações. A tradução de São Jerônimo diz que Lúcifer apareça em vossos corações. Em outras palavras, que Jesus apareça em vossos corações. Esse é o meu desejo, que Jesus apareça em seu coração. É o fósforos, a estrela da alva, possa alumiar os nossos corações. Agora, existe um outro texto, uma outra passagem interessante, em Isaías capítulo 28, que eu gostaria de conferir. Em Ezequiel capítulo 28, dos versos de números 11 ao 19, é entendida também como se referindo a Satanás aqui. Ezequiel 28, dos versos 11 ao 19. Na verdade, os intérpretes se dividem. Eles entendem que o capítulo 28 de Ezequiel ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do verso de número 1 ao verso de número 10. A segunda parte, do verso de número 11 ao verso de número 19. A primeira parte, do verso 1 ao verso 10, refere-se ao rei, a uma pessoa, ao homem. Mas, do verso de número 11 ao 19, é uma referência a Satanás. Eu, todavia, não faço essa divisão, o texto, tá? Eu entendo que todo o capítulo 28 refere-se exatamente a uma pessoa, a um rei, que o texto deixa muito claro, chamado rei de Tiro. Ezequiel 28 refere-se ao rei de Tiro, e não a Satanás. Observe que no verso de número 2, o texto diz assim, sendo tu homem e não Deus. Percebe? Sendo tu homem e não Deus. É uma profecia exatamente a um homem, a um rei. Satanás não é homem, Satanás é um anjo caído, obviamente, que a Bíblia não lança luz sobre essa questão. Quando se deu a queda de Satanás, sabemos de fato que ele foi um anjo e que ele caiu, mas a Bíblia é silente, tá? A Bíblia é silente nesse sentido. O texto diz em Ezequiel 28, verso de número 2, que essa personagem aqui, que recebeu a profecia, era um homem. Satanás não é um homem. Satanás é um anjo. Tá bom? E anjos são seres que não possuem sexo. Percebe? Mas o texto é claro ao dizer que essa profecia é a um homem. No verso de número 9 também é dito, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem, mais uma vez, e não Deus, na mão do que te trapassa. Agora, olha o verso de número 12 em diante. Filho do homem, é uma expressão se referindo a Ezequiel, né? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro.
Percebe que não é sobre Satanás, mas sobre o rei de Tiro. E o texto diz, Ezequiel 28, verso de número 12, é dito claramente, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Não é sobre Satanás, mas sobre o rei de Tiro. E o texto usa, curiosamente, a expressão lamentação. Lamentação, a ideia é de um choro exatamente por causa de luto, por causa da morte de alguém. Quer dizer que aquele rei morreria. Então, Ezequiel foi chamado para levantar um choro, um lamento, exatamente por causa da morte desse rei de Tiro. Se esse texto se refere a Satanás, então quer dizer que Satanás morreu? Ezequiel lamentou, chorou por causa da morte de Satanás? O texto prossegue. Verso 13, aqui que está toda a briga, né? E estavas no Éden, jardim de Deus. Olha, Satanás estava lá no Éden, lá no princípio de Adão e Eva. Jardim de Deus. O Éden não se refere aos dias de Adão e Eva, aquele jardim do Éden. Mas é exatamente à luz do contexto, por exemplo, capítulo 27, verso de número 23, esse Éden, contextualmente, é dito, Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Esse Éden aqui ficava na Síria. Tem nada a ver com esse Éden que ficava ou dos dias de Adão e Eva, né? Então quer dizer que esse rei de Tiro estava no Éden, ou seja, o lugar onde estava o trono dele. O texto diz, jardim de Deus. Essa expressão Deus, no hebraico, é Elohim. E Elohim, contextualmente aqui nesse texto, ele indica deuses. Literalmente significa deuses. Ou seja, esse rei de Tiro, onde ele estava, no Éden, o lugar onde ele estava, era exatamente uma religião onde haviam muitos deuses. Portanto, ele era um rei politeísta. Quer dizer, ele adorava e cria em vários ou muitos deuses. Perceba também que Tiro, ela é vista na escritura como uma cidade pagã, tá bom? Uma região pagã, ou seja, ímpia, idólatra, blasfema. Nós vemos, por exemplo, que a Bíblia descreve Jezabel, uma das piores mulheres da Bíblia Sagrada, como que pertencendo ou vindo dessa região de Tiro, tá bom? Que era, de fato, essa cidade pagã. Então, o texto identifica esse rei, essa profecia aqui contra, não Satanás, mas contra alguém, um homem, um rei, exatamente um rei de Tiro, uma cidade pagã, um rei pagão, ímpio, idólatra. Ele estava no Éden, que já verificamos o capítulo 27, verso de número 23, onde estava o Éden. E é por isso que vocês vão entender, por exemplo, quando no verso 16 fala da multiplicação do teu comércio. Esse rei de Tiro era um grande comerciante. No verso de número 24 e 25 do capítulo 27 de Ezequiel, fala sobre as mercadorias. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Percebe que o texto está dizendo que esse rei de Tiro era um grande comerciante, era alguém muito poderoso, muito rico. Daí nós entendemos toda a soberba e arrogância e por que ele foi derrubado. Percebe que Ezequiel, assim como Isaías, ele vai usar muitas expressões hiperbólicas aqui, exagerando acerca desse rei de Tiro. No verso 14, diz que ele era um querubim ungido para proteger. Obviamente é uma hiperbólica, isto é, uma figura exagerada de linguagem aqui para se referir a um homem. Eles eram um querubim ungido para proteger. Alguns dizem que esse texto em Ezequiel 28 refere-se à queda de Satanás antes da criação do mundo, antes do planeta Terra existir, então se refere à queda de Satanás. Bom, se refere à queda de Satanás,
vamos pensar um pouquinho aqui coerentemente, é um problema. Porque o texto diz que era um querubim ungido para proteger. Ora, se a queda se deu antes do universo existir, né, como é a posição mais popularmente defendida, se a queda se deu antes do mundo, do planeta Terra existir, é um problema, porque o texto diz que esse querubim ungido, que eu penso ser, não somente eu, mas grandes estudiosos, eruditos, eu não sou um erudito, mas pego a carona com eles. Esse querubim ungido, que é uma linguagem hiperbólica, exagerando, se referindo ao rei de Tiro, né? Esse querubim ungido foi colocado para proteger. Bom, mas se de fato, realmente, como insistem alguns, esse querubim ungido é Satanás e a queda dele se deu antes da criação de todas as coisas, Satanás protegia do quê? Se não existia nada, se não existia ainda mundo criado, se não existia planeta Terra criado, ele protegia do quê? É claro que numa leitura coerente e lógica do texto, esse querubim ungido era o rei de Tiro que protegia, e protegia exatamente toda a região que ele governava, que ele tinha um poder e tinha um domínio. No verso 16, é dito que ele tinha comércio, e nós verificamos isso no capítulo 27, versos de números 24 e 25. Mas o texto diz assim: se encheu o teu inferior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. O texto diz, te farei perecer. A palavra perecer aqui traz a ideia de alguém que de fato vai deixar de existir. Ele vai ser... a palavra perecer significa acabar, extinguir. Se refere de fato a Satanás, o texto de Ezequiel 28, então Satanás não existe mais, ele acabou, ele pereceu eternamente. É claro que se refere ao rei. Verso 17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Percebe que esse rei de Tiro era um rei cheio de poder e de glória, era um rei comerciante, que trouxe para si muitas riquezas, e o coração dele foi ficando grande demais, a ponto de, no verso 17 do capítulo 18 de Ezequiel, Deus declarar, no finzinho do verso, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O texto diz que esse rei foi lançado diante dos reis. Ele caiu por terra. Significa a perda de posição da autoridade que ele tinha. Ele foi posto diante dos reis e os reis olhavam para ele. Agora, se refere a Satanás, um pensamento muito coerente. Satanás, ele não é visto por ninguém. Sabemos a existência deles, mas nós não vimos Satanás em nenhum lugar, nenhum demônio. Nós conseguimos enxergar porque são espíritos. E espíritos, segundo as palavras de Jesus, não tem carne nem ossos. Não é possível vê-los. Então o texto diz que Satanás... o texto diz, melhor dizendo, que esse rei seria posto diante dos homens. Ou seja, quando ele fosse posto diante dos homens, todos os reis da terra olhariam e veriam aquele rei de Tiro como exemplo. Ele caiu, ele se corrompeu e ele serve como exemplo para evitarmos também as nossas quedas. Então revela, obviamente, o orgulho e a soberba desse rei. E no verso de número 18, no finzinho, diz que te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Esse rei seria, pelo próprio Deus, seria colocado em cinzas, ou seja, Deus o mataria. Agora, se refere a Satanás, Satanás foi posto em cinzas? Ele deixou de existir? Satanás não tem um corpo físico porque ele é um anjo. Tá bom? Conforme Hebreus 1 e 14, os anjos são espíritos. E, portanto, um espírito não pode se tornar em cinzas. Um espírito bota a mão, por exemplo, numa parede e a mão vai atravessar, porque é um espírito, ele não tem carne nem ossos. Mas o texto diz que foi transformado em cinzas. Satanás não pode ser transformado em cinzas e o texto refere-se, obviamente, claramente, a um rei, a uma pessoa, a um rei de Tiro. Resumindo, sintetizando toda a minha fala, porque já temos 34 minutos e eu me estendi por demais, Isaías 14 refere-se ao rei da Babilônia e Ezequiel 28 refere-se ao rei de Tiro. São pessoas, não é Satanás, não é um anjo. Aí você pode dizer, mas PH lá em Lucas capítulo 10, verso de número
18, o texto fala da queda de Satanás. Quando Jesus, o próprio Jesus disse, eu via Satanás como raio cair do céu. Esse cair do céu, obviamente, de novo, não significa que Satanás caiu como que aquele filme do Thor, não é? Ele cai do céu e acontece uma explosão cósmica. Não. De novo, Satanás é anjo, e anjo é um espírito não tem carne e osso, não é possível ser derribado e cair. Tá bom? O cair aqui significa que Satanás perdeu a sua posição de autoridade. Tá bom? Observe que no verso de número 18 do capítulo 10 de Lucas, fala de uma queda, de um cair de Satanás? Fala, mas não tem conotação nenhuma se você quer linkar com Isaías 14 e Ezequiel 28. Percebe que contextualmente Jesus envia os 70 discípulos para a missão, e isso nós verificamos no capítulo 10, verso 1 de Lucas. E quando os 70 voltam para a missão, recebendo a autonomia do próprio Jesus para expulsar demônios, principalmente expulsar demônios, curar enfermos e outras maravilhas, eles voltaram da missão alegres, dizendo, Jesus, em teu nome, até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus vai dizer, isso não é novidade para mim, não. Eu sou Deus e eu sou onisciente. E nesse contexto, nesse interim, Jesus declara essas palavras, eu via Satanás cair do céu como um raio ou como um relâmpago. Significa dizer que naquele momento da missão dos 70, quando eles recebem a autoridade de Jesus para expulsar demônios, foi naquele contexto e naquele momento especificamente que Satanás caiu da sua posição de autoridade. Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Não se refere a uma queda de Satanás que não sabemos quando se deu. Não se refere a Isaías 14 e Ezequiel 28. Não. Mas se refere exatamente ao momento da missão dos 70 discípulos, quando eles foram e receberam poder para expulsar demônios e espíritos malignos. E aí eles voltam alegres, dizendo-lhes, as pessoas estão sendo libertas. Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Foi naquele momento, foi naquele contexto, tem nada a ver com uma queda que as pessoas querem inserir no texto e fazer conotações aí, ou linkar com Isaías 14, Ezequiel 28, tá bom? Essa é a minha posição e eu defendo isso já tem muito tempo e eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, deixe o seu like, o seu comentário para nos ajudar, tá bom? Abraço.